Olá, abençoados, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a vida de todos os seus familiares. Aqui nós estamos mais uma vez para juntos caminharmos na fé, nesse crescimento espiritual. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu acredito que não é por acaso que você está aqui, mas Deus te trouxe aqui porque Ele quer se comunicar com você e eu tenho certeza que Ele vai me usar neste momento. Eu quero falar com vocês hoje sobre a importância de ouvir. Você já deve ter lido na palavra de Deus ou também ouvido que é muito importante meditarmos na palavra de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre ouvir, que é diferente de meditar. Há uma importância muito grande em meditarmos na palavra de Deus, mas também há uma importância em ouvirmos a voz de Deus. E qual é a diferença das duas coisas? É muito comum nós vermos pessoas que querem ler a Bíblia, elas querem estudar a Bíblia Sagrada, e isso é importantíssimo. Mas é importante também você ouvir. Qual é a diferença das duas coisas? Quando eu estou lendo, eu não estou ouvindo? Não. Quando eu estou lendo, eu estou lendo. E a leitura da Sagrada Escritura me torna alguém intelectual, me torna alguém com conhecimento. Isso é de suma importância para o seu crescimento espiritual. Mas ao ouvirmos a palavra de Deus, você está inclinado a uma postura de submissão e de obediência. É diferente de você ler. Você ler, você está inclinado a desenvolver intelectualmente, a buscar conhecimento, é importante. Mas ao ouvirmos, nós estamos sendo submissos à voz de Deus. Nós estamos inclinados a uma reverência. Então, ao ouvirmos, nós estamos formando em nós uma atmosfera de reverência e de receptividade à voz de Deus. Então são coisas diferentes. Eu devo sim meditar na palavra de Deus, mas quando eu estou ouvindo, eu estou me colocando em posição de reverência, em posição de submissão, e estou sendo receptivo à voz de Deus. E é por isso que a Bíblia Sagrada nos dá algumas orientações. Por exemplo, Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem por ler. Obviamente que quando eu leio, eu me abasteço. Quando eu leio, eu me energizo. Eu estou ali despertando o que existe dentro de mim. Agora, quando eu dou ouvido, eu estou sendo submisso àquilo que Deus está falando comigo. E logo, ela move o meu interior. Ela não mexe com a minha cabeça, ela mexe com o meu espírito. É diferente. Por isso a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós encontramos muitas pessoas que são simpatizantes dos ensinos de Cristo. Mas eles não são submissos. Eles não se colocam numa posição de submissão. Eles querem ler, porque eles não confiam nos demais. E a fé, a vida espiritual, melhor dizendo, ela precisa existir num conjunto aonde nós venhamos viver em comunhão um com o outro. Porque a fé cristã, ela fala sobre corpo. Então, quando eu estou ouvindo, eu estou me relacionando. Eu estou com outras pessoas ouvindo e estou me relacionando com aquele que está me ensinando. O que acontece aqui? Eu estou numa posição receptiva da voz de Deus e submissa. Entende a diferença? Então, só frisando, quando eu estou lendo, é importante, eu estou buscando o meu crescimento espiritual, mas a leitura me torna alguém com conhecimento intelectual, que é de suma importância, porque através disso eu posso renovar a minha mente, eu posso alinhar os meus comportamentos, porque quando eu renovo a minha mente, quando eu alinho os meus pensamentos, eu alinho o meu comportamento, automaticamente a minha ação será alinhada à vontade de Deus. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então é importante que eu sente na igreja e dê ouvidos à palavra que Deus vai ministrar através do homem de Deus ou através de uma mulher de Deus. Lá em Lucas capítulo 11, no versículo 28, diz assim, olha que coisa linda. Ele, porém, respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Ouvir é um ato
repito, de submissão. Quando eu ouço, eu estou submisso a me inclinar àquilo que estou ouvindo. E esse ato me leva, de fato e de verdade, a agir de forma a tomar posse da minha bênção, a ver o milagre acontecer, a abençoar a vida de alguém. Então, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Essa pessoa, ela verá na sua vida o mover de Deus. Olha, outro versículo importante que fala sobre a importância de ouvir. Provérbios capítulo 1, versículo 5 diz assim: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, ouvir é dar atenção àquilo que Deus está falando com você. Então, é importante meditar na palavra, isso vai te trazer um crescimento espiritual, é de suma importância, porque isso alinha a sua conduta, alinha a sua maneira de viver, mas é importante dar ouvido. Vamos dar ouvido à voz de Deus. A fé vem pelo ouvir. Talvez você possa pensar assim: apóstolo, mas quando eu leio, eu estou dando ouvido àquilo. Não, eu entendo que isso possa ser também verdade. Mas aqui está dentro de um contexto muito claro que é de ouvir, é de escutar e dar atenção, porque ouvir é isso, é você escutar e dar atenção. Vamos ler de novo Provérbios 1:5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, aqui está falando sobre ouvir alguém. O entendido ouvirá sábios conselhos. Então, é de suma importância darmos ouvido à voz de Deus. Nós temos alguns exemplos bíblicos, aliás, muitos exemplos bíblicos, mas aqui eu quero nomear apenas 3 exemplos. Primeiro, a Bíblia fala lá em Marcos capítulo 5, no versículo 25 ao 34, sobre a mulher que sofria há 12 anos de hemorragia. A palavra de Deus é clara, que essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Veja só, há 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela gastara todo o dinheiro dela com a medicina na época. Ou seja, a medicina na época era muito raro, portanto era muito caro. A Bíblia diz que ela gastou toda a riqueza dela, todo o dinheiro dela com a medicina. Então essa doença, além de lhe trazer um problema físico, trazia também um problema conjugal, porque aquelas pessoas que sofriam de hemorragia, elas eram separadas da sociedade. Logo, seu marido não podia tocar nela, então ela tinha também um problema familiar. Aquela hemorragia também levou ela a um problema financeiro, mas ela ouviu falar de Jesus. A palavra de Deus diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi até Jesus e tocou na orla do seu vestido e saiu o poder do corpo de Jesus. O que nós aprendemos aqui? Que a fé vem pelo ouvir. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu que Jesus curava, ela ouviu que Jesus estava libertando, naquele momento a fé surgiu dentro dela e ela falou: agora o meu milagre vai acontecer. E ela foi e tocou em Jesus, a fé dela foi ativada pelo ouvir sobre Jesus. Então há uma importância sobre ouvir. Também Samuel capítulo 3, nós vemos ali um jovem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Samuel, ele estava deitado e ele ouviu uma voz chamar por ele. Ele foi até o profeta Eli, achando que era Eli que tinha chamado ele, e Eli diz: não foi eu que te chamei. Ele voltou para o seu quarto e ele ouviu de novo Deus chamá-lo, mas ele não entendia. E ele foi de novo até o profeta. O profeta diz: olha, não sou eu. Aí o profeta orientou ele. Olha a importância de ouvir. Os homens de Deus que Deus tem levantado, homens de Deus, profetas sérios, não é qualquer um. Alguém que tem vida, alguém que tem frutos, pelo fruto se conhece a árvore, não é qualquer falante. É alguém que realmente tenha conteúdo, fruto, que tenha testemunho de vidas transformadas. E aí esse profeta diz: olha, Samuel, quando você ouvir de novo te chamar,
diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque é Deus lhe chamando. E aí ele ouviu pela terceira vez. Quando Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele se tornou um poderoso profeta em Israel. E o terceiro exemplo que eu te dou é os discípulos de Jesus. Eles deixaram tudo para seguir Jesus e ouvir as suas palavras. Então é importante você entender isso. Essa obediência dos discípulos à voz de Jesus transformou não só as suas vidas, mas capacitou-os a espalhar o evangelho pelo mundo. E aqui nós estamos hoje, porque eles ouviram, decidiram ouvir e foram tocados, transformados e capacitados a anunciar o evangelho que transformou o mundo até os dias de hoje. Então, queridos, ao enfrentar uma decisão importante e difícil na sua vida, dedique tempo para ouvir a voz de Deus. A leitura é importante, ela lhe traz crescimento, ela lhe traz sabedoria, mas ela está no âmbito da alma, da mente, do intelecto. Mas ouvir está no espírito, no coração, e esse é um ato de submissão e você se torna alguém receptivo à voz de Deus, ativa a fé no seu coração e leva você a tomar decisões importantes e abençoadas. Tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você não está ouvindo a voz de Deus, procure uma igreja e vai ouvir Deus falar com você. Vamos falar com Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro em favor dessa vida que está aqui comigo agora, que ela possa entender, meu Pai, que é importante sim meditar na sua palavra, mas é importante também ouvir a sua voz. É importante porque quando nós fazemos isso, nós ativamos a fé dentro do nosso coração e saímos, ó Deus, para tomar posse daquilo que nos pertence, tomar posse da nossa vitória. Pai, eu declaro essa vida abençoada. Eu não sei o que ela tem enfrentado, mas ela ficou até aqui agora, ouvindo a sua voz. Ela tomou a decisão importante, dedicou tempo para ouvir a voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o milagre que ela precisa ocorra, que a bênção que ela necessita ocorra. Eu declaro essa pessoa abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Muito bem, se essa mensagem te abençoou, aqui abaixo tem o botão de compartilhar. Compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas. Seja você alguém responsável de compartilhar a palavra de Deus e abençoar vidas. É o que eu tenho falado. Antigamente era muito difícil evangelizar, mas nós evangelizamos e aqui estamos. Hoje é muito mais fácil. Você que foi abençoado com essa mensagem pode também ser um evangelista. E é muito simples. Antigamente as pessoas tinham que ir de porta em porta, na rua, espalhando panfletos, falando com pessoas. Hoje, basta você compartilhar esse vídeo, você está evangelizando e alcançando vidas, tá bom? Faça isso e abençoe pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Existe esse mecanismo para que você tenha um despertador no seu celular para te lembrar diariamente de estar cuidando do seu espírito, da sua vida com Deus. Fazendo isso, você será lembrado todos os dias que eu estiver aqui de você ouvir a voz de Deus. Então aqui abaixo tem o botão inscrever-se, clique nele, vai aparecer o símbolo de um sininho, ative esse sininho, depois vai aparecer a palavra todas, ative essa palavra todas, todos os dias você vai ser notificado, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida.